Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do KNCR11, um fundo que paga bons proventos, tá? E talvez esteja em um momento interessante, né? Com a inflação cedendo, acaba que os fundos de papel ou de recebíveis sofrem mais. Mas não sei se é o caso do KNCR não, a gente vai destrinchar aqui, falando um pouquinho do fundo com mais detalhes. Então o KNCR11 é um fundo gigante, tá? Com 7,05 bilhões de patrimônio líquido. Então a gente vê que mesmo sendo um fundo de papel que deveria estar sofrendo, como ele tem um patrimônio líquido muito elevado, né, a quantidade de ativos em contratos, tá? Não são em ativos, em tijolo, ele acaba que o valor de mercado aqui, cota de mercado, um pouquinho acima do cota patrimonial. Nesse caso em específico, tá? A gente analisar o valor patrimonial com base em cota de mercado, pode até dar um indício que o fundo estaria levemente caro, mas como eu falei no vídeo do BTLG11, que eu vou botar no card aqui em cima, não dá para analisar isoladamente indicadores, tá? Você tem que entender o contexto. O KNCR11, como é um fundo de papel, ele deveria, né, se não fosse um fundo com um patrimônio tão alto, estar até em declínio. A gente vê que tem muito fundo de papel em declínio, CPTS11, IRDM11. Por quê? Porque os fundos de papel, diferente dos fundos de tijolo, eles acabam sofrendo quando a inflação cai. Pelo menos a inflação do ponto de vista dos indicadores econômicos, tá? IPCA, IGPM, porque quando a inflação cai, eles distribuem menos proventos, porque eles não têm os ativos atrelados a tijolo, tá? A imóveis, eles têm contratos. Então, eles basicamente, por mais que esses contratos tenham um vínculo com imóveis, eles têm contratos, são papéis. Por isso que eles são conhecidos como fundo de papéis, ou fundo de CRIs. E os fundos de CRIs, eles distribuem tudo o que eles recebem dos contratos. Eles não têm uma propriedade para dar um lastro. Mas é claro que como eles têm uma quantidade muito grande, no caso do KNCR11, de papéis, de contratos, o patrimônio deles é bem grande, tá? Vamos passar aqui um pouquinho mais abaixo. Eles são um fundo conservador, até por isso o mercado avalia eles com um valor de mercado bem alto, tá? A quantidade de ativos. A gente vê que é atrelado basicamente CDI mais 2,43% ao ano. Então, por mais que a Selic viesse a cair para 8%, por exemplo, eles iam ter CDI, vamos botar esse Selic bem próximo do CDI, 8% mais 2,43%. Passa uma segurança bem alta, tá? Mesmo com o Selic caindo. São fundos antigos, já aprovados, né, iniciaram em 2012. Não tem uma taxa tão alta, tá? 1,08% ao ano, taxa de administração, e não tem taxa de performance. Acaba que essa taxa de administração é um pouquinho mais elevada que outros fundos, alguns menos do que 1%, tal, mas tem fundo aí com taxa de performance de 20%, taxa de administração de 2%, aí fica um pouquinho mais puxado, tá? É normal em fundos imobiliários ter esses dois papéis aqui, administrador do fundo e gestor. Porque um vai cuidar da parte mais contábil, a parte administrativa, a parte de escrituração, registro dos documentos contábeis, e o outro vai gerenciar a alocação nos ativos, avaliar contratos, avaliar imóveis, tá? Então, a gestão da Kinect, né, é excelente, mas a gente vê que normalmente eles têm uma gestão mais conservadora, que é o caso do KNCR11, apesar deles terem fundos mais agressivos, tá? Que não é o caso deles. Vamos passar aqui mais adiante, mais um pouquinho. Então a gente vê que a alocação recente, ó, CDI mais 2,4. Aqui embaixo também tem mais algumas alocações que eles fizeram aqui, alocações grandes, ó, 270 milhões, 220. Tá? Tudo CDI mais 2, 2, alguma coisa. Então é perfeitamente natural eles terem essa segurança maior. Eles conseguiram aumentar aqui, ó, a alocação em FII, ó, em patrimônio líquido de 6,3 bi para 7 bi, com as alocações aí de setembro, de outubro, né? Basicamente, 90,5% está alocado em papel, mas como eu falei no vídeo do BTLG11, ou em outros vídeos de outros fundos também, que tem uma playlist no canal, vou botar o link aqui na descrição, os fundos, por mais que eles sejam de um segmento específico, eles têm a liberdade de alocar em outros segmentos, mas claro que um percentual menor. Então aqui 90,5% em papel, em CRI, e o resto, eles podem investir em outras coisas. A gente vê aqui, boa parte em escritórios sofrendo muito aí na pandemia, shoppings e residencial, que tem um pouquinho mais de risco. A gente vê que é vinculado a CDI e Selic, basicamente, tá? IPCA um pouquinho mais agressivo, eles quase não têm. Aqui uma DREzinha, então a gente vê que eles tiveram um resultado aí por cota de 94 centavos, mas distribuíram 95. E por que isso acontece? Porque os fundos, eles fazem uma reserva, tá? Os bons fundos. Eles têm uma reserva acumulada que não foi distribuída.
Os fundos imobiliários têm que distribuir 95% do que gera de receita para os investidores. E aí, no caso, 5% eles podem reter, pode alocar num caixa, pode pagar despesa. E a despesa do fundo imobiliário normalmente são pequenas, tá? Despesa maior é na gestão mesmo dos imóveis, gestão de contratos, né? A alavancagem financeira que pesa muito, que não é o caso do KNCR11. Então vamos passar mais um pouquinho, ver se tem mais alguma coisa interessante. Alguns ativos aqui, então a gente vê que basicamente a CDI mais 2 e alguma coisa. Tem até alguns mais arriscados aqui, a CDI mais 3,26. Né? Então isso aqui é a carteira de todos os ativos. Se vocês quisessem ver cada ativo desse, que é o papel do gestor, tá? Na hora de alocar num contrato, ele tem que ver o que está por trás desse contrato, qual propriedade que eles vão investir. Tem aqui o número dos ativos securitizados, né? Pela securitizadora. É uma operação de securitização de crédito. Aqui tem mais alguns resumos. Tem algumas garantias nos contratos, tá? Então tem uma segurança grande. Tem algumas cotas da propriedade da empresa, alienação de imóveis, né? Então a gente tem algumas seguranças também nos contratos, se tiver calote. Ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, além desse resumo, porque esse relatório gerencial da Quineia, eles tentam destrinchar muito por texto, né? Tem muitos gráficos. Aqui eles falam alguns fundos imobiliários que eles operam, como eu falei, tá? O KNCR11 é de baixo risco, ó, investe basicamente em pós-fixado, que é CDI e Selic, né? Mas eles têm outros aí que são até desconhecidos, tá? Tem o Canip 11, né? Que também é de baixo risco, mas é vinculado a IPCA. Não sei se IPCA é tão baixo risco, né? Mas eles caracterizam como baixo risco, porque IPCA tem marcação a mercado. Esse daqui é médio, tá? O KNSC11. Qual é o arriscado mesmo? Que eu tinha visto que era um arriscado. Deixa eu ver aqui. É conhecido. Está mais para baixo. Esse aqui? É esse? Eu acho que é esse aqui mesmo, a KNHY11. Então, é o maior risco porque tem essa questão de marcação a mercado. Então, provavelmente o lá de cima, que a gente viu que tem menor marcação, é menor risco porque eles devem investir aí em fundos com curto prazo, né? Então, a gente bota até um gráficozinho aqui. Então, pessoal, esse daí foi um resumo aí do KNCR11, um vídeo mais curtinho, né, mais rápido. Acho que deu pra gente fazer uma análise aí rapidinho. Eu tenho que olhar às vezes aqui para a câmera para ver se o OBS está gravando certinho. Se vocês tiverem interesse, inclusive em análise e valuation do KNCR11, a gente tem na nossa plataforma. A gente tem na nossa plataforma várias atualizações que fizemos recentemente. No vídeo da Ambev que está aqui no canal. Depois eu boto o card aqui em cima. Mostrei um pouquinho da plataforma como está ficando, mostrando alguns indicadores. Então, se vocês tiverem interesse, tenho certeza que vocês vão gostar e a gente também vai achar muito bom porque é o nosso serviço, né? Então, forte abraço a todos e boa semana para todo mundo.